Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico. Muito boa tarde, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Es para mí un privilegio grande É para mim um grande privilégio de estar com vocês aqui en Santiago de Chile em Santiago do Chile, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. E com vocês também que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações. Para estes momentos, leremos uma escritura em Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, que diz: E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes, para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E passamos ao capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26 ao 28, onde nos diz: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permite entendê-la. Cristo e sua igreja, vencendo sempre. Pode se sentar, quero ter a bondade. Através dessas escrituras, podemos ver que Cristo obteve a vitória.
lo anunciaba siempre ele também sempre anunciava, ou anunciava sempre, que ele teria a vitória y que él se sentaría e que ele se sentaria no trono con el Padre, com o Pai. lo cual habló allá por el capítulo 26 O que falou ali pelo capítulo 26 de São Mateus, quando estava sendo julgado por el Sanedrín. pelo Sinédrio, Dice, e diz: versos versículos vamos a leer un pasaje completo. Vamos ler a passagem completa para que tenhamos o quadro claro. Los que prendieron a Jesús, E os que prenderam a Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro le seguía de E lejos Pedro o seguiu de longe del sacerdote, até o pátio do sumo sacerdote. y entrando E entrando, junto con los alguaciles, assentou-se entre os criados para ver o fim. los principales sacerdotes y los ancianos y Ora, todo el concilio os principais sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. aunque muchos testigos E não o achavam, apesar de que se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. este dijo, Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse, e este disse, el sumo sacerdote, este disse: eu posso arrebatar o templo de Deus, derrubar o templo de Deus e reedificar em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse-lhe: não responde sacerdote, coisa alguma o que este dispõe contra ti? E Jesus, porém, diga si eres guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. además os digo, E disse-lhe Jesus: veréis tu dissertes, e digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: a blasfemado, blasfemou. ¿qué más necesidad Para que precisamos ainda de testemunhas? ahora mismo Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. que os parece? E o que vos parece? Respondiendo ellos, E eles respondendo disseram: é réu de morte. entonces E então el rostro cuspiram-lhe no rosto le dieron de puñetazos e lhe davam y otros socos ou punhadas, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? ahora en este E agora, nesta passagem el verso do versículo 64 nos diz: Jesús le dijo, e disse-lhe Jesus: tu dissertes, mas os digo, e digo-vos, ahora veréis porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. aquí podemos ver E aqui podemos ver que Jesus sabia se iba a ser que ele ia se sentar el Padre com o Pai no trono celestial, ou seja, à direita de Deus. E, consequentemente, y bajo ele e sob o seu domínio estariam todas las potestades todas as poderes ou potestade, todos os príncipes del cielo, do céu, todo estaría bajo tudo estaria sob potencia. sua potência ou seu poder. Que San Mateo Para isso foi que em São Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 al 20, 16 ou 20, nos diz: todo poder me es dado todo o poder me foi dado no céu e na terra. que tiene el poder E quem tem o poder é o que está sentado no trono. y ahora E agora, podemos ver que Jesús podemos ver que Jesus sabia todas estas cosas, todas essas coisas. él sabía Ele sabia que obtendría la que obteria a vitória contra o diabo. él se E ele se sentaria com o Pai no seu trono celestial. eso también en Apocalipsis E isso também em Apocalipse ele diz:
Ele diz: já estando sentado no trono celestial. Diz no capítulo 3, do versículo 20 ao 21 de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, sentarei com ele, ou cearei com ele e ele comigo. Este chamado corresponde ao tempo final, porque diz: e com ele cearei e ele comigo. E a ceia é sempre à tarde. Ao quem vencer lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Agora vejam, Cristo obteve a vitória como ele havia dito, como ele tinha prometido, pois isso era a profecia que tinha que ser cumprida. E agora, a promessa é para o vencedor que se sentará com Cristo no seu trono, assim como Cristo se sentou com o Pai no trono do Pai, o trono celestial. Agora o vencedor tem a promessa de se sentar com Cristo no seu trono, seu trono terreno, que é o trono de Davi. Portanto, há grandes bênçãos para os crentes em Cristo. Houve uma parábola de Cristo que disse que repartiu aos seus servos. Em uma ele diz talentos, e em outra diz dracmas, ou algo assim. E depois veio e foi para longe. Isso é que Cristo deu dons aos seres humanos, bênçãos, e depois para que trabalharem no reino de Cristo, na obra de Cristo. E depois, em sua segunda vinda, ele viria pedir conta a cada um. É o mesmo que a parábola dos servos fiéis e prudentes, de cada etapa da igreja. Para cada etapa há um servo fiel e prudente, e com ele está o grupo de ministros correspondente a cada tempo. E encontramos que Cristo virá para realizar o juízo e dar o galardão aos crentes em Cristo e colocá-los no seu reino, literalmente, que é o seu reino milenial. Com esses talentos já multiplicados na obra do Senhor. Talentos na parábola de São Mateus, do capítulo 25, versículo 14 em diante. E Minas, na parábola do capítulo 19, versículo 11 em diante de São Lucas, aonde nos diz: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse depois: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Esse homem nobre é Cristo, ao qual pertence a descendência e, consequentemente, a dinastia do rei Davi. Um homem nobre, um príncipe da casa de Davi. Ele se foi para o céu para receber um reino e voltar. Recebeu o reino de Deus celestial,
diestra de Dios, se sentou à destra de Deus e em seguida virá para reclamar o seu reino terreno e trono terreno no qual y ese reino esse reino gobernará el planeta Tierra completo, governará y o ahí van a estar planeta Terra completo. E aí vai estar todos os crentes em Cristo. E nesta parábola diz que quando pede conta había entre aos que lhe tinham entregue as minas, dice de la siguiente manera, diz da seguinte maneira: un hombre noble se fue a un diz, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si y llamando a 10 siervos um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E lembrem-se ou recordem que os negócios de Cristo son en su iglesia y são em sua igreja e com sua igreja. dijo en una ocasión Assim como Cristo disse em uma ocasião à Virgem Maria y a José, e a José: ¿por qué me buscáis? por que me buscais? ¿No sabéis que en los negocios Não de mi sabeis que no negócio de meu Pai me convém estar? padre, él estaba en los negocios Ele de estava Dios, nos negócios de Deus, do Pai, en lo que estaba prometido para no aquel que tiempo. estava prometido para aquele tempo, Cristo cumprindo e trabalhando nesses negócios. Y ahora trabajar en los E agora, del Señor trabalhar nos negócios do Senhor é trabalhar na obra do Senhor, no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. eso es lo que tendrá E isso é o que terá recompensa, porque Cristo vem para recompensar a cada um conforme for sua obra. y por consiguiente E, consequentemente, de acuerdo de como acordo como cada pessoa tiver trabalhado na obra do Senhor, no corpo místico de Cristo, recibirá. assim receberá. Y dice, E diz: pero sus ciudadanos, mas os seus concidadãos aborrecían odiavam-no y enviaron tras e él mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eso fue lo que pasó. Isso foi o que aconteceu quando Cristo veio à terra. E seus concidadãos hebreus não queriam que ele fosse Como rey, colocado como rei sobre Israel, aunque mesmo que fosse um descendente do rei Davi. y ahora E estaban agora luchando en contra del príncipe heredero, el trono estavam lutando contra o príncipe herdeiro do trono do reino de Davi, do trono e reino de Davi, e consequentemente ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Uma coisa é dizer que crê nas promessas de Deus, e outra coisa é que quando chega o tempo para o cumprimento delas, que creiam na forma em que Deus está atuando para cumprir o que Ele prometeu. E aí é onde fica a identificação clara se creem ou não creem. É porque algumas vezes há pessoas que dizem que creem, mas tem que ser da maneira deles. E se não for como eles pensam que devem ser as coisas, então não creem. Pois que não creiam, porque Deus não faz as coisas de acordo com como as pessoas pensam, mas como Deus pensou e como Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Deus não está obrigado a fazer as coisas de acordo como o ser humano pensa ou deseja que sejam feitas. Quantos milhões de seres humanos há? Teria que agradar a cada um, mas o ser humano está obrigado a crer como Deus pensa e como Deus faz as coisas. Não pode a pessoa mudar a forma de Deus pensar. É eterna e não pediu conselho a ninguém. Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que Deus dê à pessoa? Portanto, as coisas, as profecias
lo que Dios pensó. dizem o que Deus pensou que vai realizar. Estas são as profecias. E por isso, pelo Espírito Santo, são dadas através dos diferentes profetas. E Deus não vai se mover do que Ele disse que vai fazer. Por isso es que también Por isso é que também hay una visión há uma visão de una de uma grande grande carpa carpa catedral. no se va a mover. E Deus não vai se mover do cumprimento dessa promessa. Dios no se va a mover Deus para não hacer vai otra se cosa, mover para fazer outra coisa, sino que Dios se mas que Deus vai se mover para inspirar e usar seres humanos que se realice para que se realize a construção de esa gran carpa dessa catedral, grande lo cual carpa será catedral, a qual será la a concretación concretização del pensamiento do divino pensamento divino que fue dado en sueño o que visión. foi dado em sonho ou visão ao reverendo William Branham. Lhes mostrou aí a parte culminante da igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando vier um aperto sobre e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos queremos estar trabajando en pro Todos queremos estar trabalhando em prol do programa divino. Ninguém quer ser achado contra o programa divino. E ninguém quer ser motivo de dar lugar de dar lugar para que venha uma perseguição. que nadie de ustedes Que nenhum de vocês puedan decir possa dizer que que por causa de alguns de vocês veio essa perseguição, esa apertura esse aperto à igreja do Senhor. Dios nos dice Deus nos livre a a todos de ser de serem culpados ou parte esa apertura desse que aperto que virá. Dios nos Deus nos libre livre de ocasionar de ocasionar esa apertura. que venha esse aperto. Ahora Agora, que Dios que Deus nos ayude nos ajude para ser parte y ser para ser parte e ser motivo e instrumento de Deus para a realização da visão da grande carpa catedral. que todos puedan decir Dios Que de todos Deus possa dizer: algo en favor você fez algo a favor e em prol de la visión. da visão. Creíste en la visión Crestes na visão, ou o sonho que foi dado ao reverendo William Branham e trabalhou em prol dessa visão. y por E, consiguiente consequentemente, Dios Deus te dará el galardón. te dará o galardão correspondente. Recuerde, siempre habrá personas Recorde, sempre haverá pessoas para trabalhar em prol do programa, do projeto divino, e sempre haverá pessoas que se levantarão contra todo o projeto divino e serão achados como aqueles que se levantaram contra Moisés en Egipto ya no Egito, James e Jambres, para imitar lo que Moisés hacía. e para imitar o que Moisés fazia. Hablaba que vendría una E o que plaga, eles faziam? Moisés falava que viria uma praga, vinha a praga, e eles também, com suas con sus coisas cosas que hacían, que faziam, ocasionavam que viessem praga também. ¿Cuál era la diferencia entre Mas qual era a diferença entre Moisés e eles? en que Moisés las É que Moisés podia tirá-las e eles não podiam tirar as pragas. ahora Agora, e outra, Moisés era el profeta é que Moisés era o profeta de Deus e eles eram falsos, os outros. ellos eran los que se habían Eles eram os que se levantaram contra Moisés e contra o projeto divino da libertação ou liberação do povo hebreu, ao qual era uma promessa dada a Abraão no capítulo 15, versículo 12 ao 19 de Gênesis. siempre hay que estar de Sempre é preciso estar da parte do que Deus prometeu para serem achados fiéis perante Deus e os galardões que Ele tenha para as pessoas que estarão como instrumento de Deus no programa de Deus e venham esses galardões a nós. los creyentes creen lo que Dios ha dicho. Os crentes creem no que Deus disse. Os incrédulos
querem entender e querem compreender pelo raciocínio e não podem compreender, porque a coisa é crer. E depois que crê, e à medida que passa o tempo e vão se materializando as coisas, vão entendendo o que Deus tinha dito. E, consequentemente, o que você creu, creu. Porque você soube que era Deus o que tinham falado, quem tinha falado. E sempre Cristo diz: minhas ovelhas ouvem minha voz. O Evangelho, onde estão também as profecias para o povo. E nas cartas apostólicas também temos muitas profecias. E as cartas apostólicas estão dentro do Evangelho de Cristo, pois foram mensageiros, apóstolos que falaram, estando dentro do cristianismo, dentro do novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, e cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho pelo Espírito Santo. Vejam, trouxeram também grandes profecias. E além de trazer a revelação do programa divino correspondente à primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Cristo venceu e sua igreja também vencerá, porque ela é parte de Cristo, é o corpo místico de Cristo, carne da sua carne e sangue do seu sangue. Porque temos o sangue de Cristo, na qual nos limpou de todo o pecado, e estamos cobertos com o sangue de Cristo. Por seu sangue fomos redimidos. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá a vitória no amor divino no último dia. Esteve de vitória em vitória, mas a vitória final será neste tempo final, onde será coroada com a transformação. E depois, daí em diante, sendo pessoas com corpos glorificados, corpos eternos e jovens por toda a eternidade. Já se acabaram as lutas, essas lutas de sofrimentos, porque mesmo que haja lutas, quando estivermos transformados, não vamos sofrer, porque no corpo glorificado não há isso de sofrimento, também não há essas fraquezas, senão que já teremos vida eterna física, ao ter um corpo eterno, imortal, glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E enquanto chega esse momento, não sabemos quanto tempo nos falta viver nestes corpos mortais, onde é que sofremos em muitas ocasiões, onde temos alguns problemas estando nestes corpos mortais, até de saúde, e inúmeros problemas que há no meio da raça humana, e algumas vezes afetam os crentes em Cristo. Mas a Escritura diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se somos mais que vencedores, e à medida que passamos por diferentes etapas, obteremos a vitória no amor divino, a vitória final. E teremos corpos imortais, corpos glorificados. Portanto, para chegar a essa vitória final, não preste atenção a nenhuma coisa contrária ao programa divino. Mantenha-se no programa divino, crendo no que foi prometido por Deus para o nosso tempo, trabalhando no programa de Deus e esperando a materialização das profecias correspondentes ao último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
estejamos sempre na expectativa e tendo sempre o alimento espiritual para as ovelhas do Senhor, que Ele colocou em nossas mãos, para que lhe demos o alimento a tempo, o alimento da palavra de Deus. Portanto, em frente, trabalhando na obra de Cristo, servindo a Cristo de todo o coração e sabendo que Ele obteve a vitória e que também nós obteremos a vitória final. Ele está com e entre sua igreja, e Ele será quem dará a grande vitória no amor divino. Lembre-se, recorde que a era da pedra angular é a era do amor divino. A sétima era representada na igreja de Laodiceia é a era do amor filho ou fraternal. E assim por diante, encontramos que cada era tem uma virtude, mas a era da pedra angular é a era do amor divino. Por isso é que é a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, o Império Babilônico começou com o ouro, a cabeça de ouro, representando o Império Babilônico de Nabucodonosor. Mas terminou com os pés de ferro de barro de olheiro. Nessa estátua que viu o rei Nabucodonosor, interpretou o profeta Daniel. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo começou de baixo para cima. O reino dos gentios começou de cima para baixo. Mas o reino de Cristo começou de baixo para cima, pelo fundamento dos apóstolos e profetas. E como principal pedra de ângulo, Jesus Cristo mesmo. E veio subindo de era em era, de etapa em etapa, e agora chegou a era da cabeça. O reino dos gentios começou com a era da cabeça de ouro, de Nabucodonosor e seu reino, e foi descendo. E agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o reino de Cristo, que está na esfera espiritual, começou com os pés, o fundamento dos apóstolos e profetas, e principal pedra de ângulo, Jesus Cristo mesmo. Isto está de acordo com Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, e também Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 6, e muitas outras escrituras que nos falam dessas coisas. E agora, a igreja foi subindo como corpo místico de crentes. E agora chegou a cabeça de ouro do reino de Cristo, a era de ouro do reino de Cristo, a etapa mais gloriosa do reino do Senhor, onde eu estou aí, com Cristo e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, e com cada um dos ministros da igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, com cada um de quem? De vocês também. Portanto, assim como em cada era, houve uma vitória no amor divino, de acordo com a etapa ou a virtude que esteve manifestada em cada era, com o mensageiro de cada era, neste tempo final obteremos a vitória, que será a vitória do amor divino, a vitória da era de ouro do Senhor Jesus Cristo, a vitória da cabeça de ouro do reino do Senhor Jesus Cristo. Essa é a era em que estamos no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, em frente, trabalhando no reino de Cristo, conscientes de que Cristo obteve a vitória e que a igreja do Senhor Jesus Cristo também obterá neste último dia. Porque a vitória da igreja está representada em Cristo. Quando Cristo obteve a vitória, a obtivemos com Ele também. E agora, em nosso tempo, se materializará toda a vitória de Cristo em e pela sua igreja, e, consequentemente, obteremos a vitória da vida eterna. Ou seja, obteremos a vida eterna física, sendo glorificados, e assim teremos a dupla porção, a porção espiritual e a porção física.
Ya hemos recibido la porción espiritual. Já recebemos Y ahora nos falta a porção la espiritual física e agora nos falta a porção física de tener para termos las dos porciones, as duas porções, la doble. a dupla porção. Así es que adelante trabajando en el Assim reino de que, Cristo, em frente, trabalhando no reino de Cristo, cada um de vocês e suas congregações, no programa de Deus para o nosso en tempo, el programa de Dios no programa de Deus em comunidad e para a sua comunidade e sua congregação, que cubre e no programa divino que cobre todas as nações, para que pronto para que em breve veamos el resto de las vejamos os profecías, restantes de das las profecias, das promessas divinas divinas feitas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em breve possamos ver uma grande carpa catedral de acordo com o que foi mostrado ao reverendo William Branham. El mismo Cristo dijo, el que me honra, O mi mesmo Padre Cristo me disse: honra. quem me honra, meu Pai lhe honrará. E também diz: quem me El serve, que me sirve a mí, ou o sirve serve a estos pequeñitos, destes pequeninos, honra a uno de estos ou pequeñitos, honra destes o el que lo hace a pequeninos, uno de estos ou pequeñitos, que faz a a mí lo um hace. destes Y el que pequeninos, lo hace, a mim o faz. lo hace. E o que a mim o faz ao meu Pai que me enviou. Portanto, em frente, trabalhando no reino de Cristo, nosso Salvador, sabendo que Cristo e sua igreja sempre estarão vencendo. A vitória no amor divino será a vitória de Cristo com sua igreja no último dia, no qual nos correspondeu viver. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E deixo com vocês ao reverendo Patrício Lara. Se o licenciado Benjamin Cruz Alfaro tem algum anúncio, pode passar para fazê-lo. De Porto Rico, depois já terão um vídeo com todos os detalhes da grande carpa catedral que estão construindo lá. O reverendo José Benjamin Pérez esteve fazendo um trabalho muito importante, tanto no campo espiritual com a Igreja de Porto Rico, onde ele está como ministro, pastor, como também na parte dos trabalhos da construção que estão realizando lá. Pelo qual eu digo a todos, é importante que respaldemos a este jovem José Benjamin Pérez, o qual está fazendo um trabalho muito importante junto com a igreja lá que pastoreia e com todos os ministros e igrejas que se uniram a ele e a igreja de Porto Rico para respaldar esse projeto de construção de uma grande carpa catedral e que será de benefício para todo o cristianismo, não somente de Porto Rico, mas de toda a América Latina e do Caribe e também de todas as nações. Que Deus nos abençoe e lhes guarde grandemente a todos. E por aqui temos ao licenciado Benjamin Cruz Alfaro. Ele não é um ministro, mas ele respalda o cristianismo. Que Deus os abençoe e os guarde. E com vocês o licenciado Benjamin Cruz Alfaro.